Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história incrível. O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. É uma fábula, sabe? Daquelas que atravessam o tempo, falando sobre as defesas que a gente constrói para se proteger e como às vezes são justamente elas que acabam nos prendendo. Vamos dar uma olhada em como a jornada desse cavaleiro espelha muitas das nossas próprias lutas internas. Pois é, essa frase é o coração de tudo. A gente levanta muros achando que é para nossa segurança, mas quando vê, tá trancado por dentro, sem conseguir se conectar de verdade com nada nem com ninguém. Esse é o dilema que o nosso herói está prestes a encarar. E aqui a gente conhece o nosso protagonista, um cavaleiro que todo mundo via como bom, gentil, amoroso. A sua armadura brilhante era famosa, uma verdadeira celebridade no reino. Ele era o cara que lutava contra os inimigos, resgatava donzelas, um símbolo de bravura. Só que a armadura era muito mais do que proteção para ele. Era a sua identidade. O cavaleiro amava tanto aquilo que começou a usar para jantar, para dormir, até que um dia simplesmente não dava mais para tirar. Ela virou parte dele. É uma metáfora muito poderosa para pensar nas nossas próprias defesas, sabe? O nosso ego, as máscaras que a gente usa que podem se tornar tão parte da gente que a gente até esquece quem é de verdade por baixo de tudo. E é aqui que a história dá uma virada. Aquilo que era motivo de orgulho, um símbolo de força, de repente se transforma numa prisão. A armadura, que antes o protegia do mundo lá fora, agora o impede de sentir o calor de um abraço da esposa ou o toque do filho. E essa é a grande crise do cavaleiro. Ele está preso, a família mal consegue vê-lo de verdade e ele mal consegue se sentir. O isolamento é total. Ele não está só trancado numa concha de metal, mas dentro de si mesmo, incapaz de dar ou de receber amor. A tragédia fica bem clara aqui. A mesma armadura que um dia definiu o valor e a identidade dele, agora o isola, o aprisiona. Em desespero, ele tenta de tudo para se libertar, mas nada funciona. A força bruta não serve para nada contra essa prisão que ele mesmo construiu. E no meio do desespero, ele entende que precisa de ajuda. O sofrimento todo o leva para uma busca, o clássico chamado aventura. Ele ouve falar do sábio Merlin e parte numa jornada, não para lutar com o inimigo externo, mas para enfrentar a si mesmo. E Merlin o coloca num caminho bem difícil e estreito, o caminho da verdade. Esse caminho é o centro da transformação dele. Para conseguir se livrar da armadura, o cavaleiro precisa atravessar 3 castelos. Cada um deles é uma prova, um teste fundamental de autoconhecimento. Cada castelo vai forçá-lo a encarar uma parte de si mesmo que ele manteve bem escondida por muito tempo. O primeiro desafio é o silêncio. Imagina, ele acostumado com o barulho das batalhas, dos aplausos, de repente é forçado a ficar sozinho com os próprios pensamentos. No começo, é assustador, mas é nesse silêncio que ele começa a ouvir uma vozinha que nunca tinha notado antes. A sua própria voz. É o início de um encontro verdadeiro com ele mesmo, sem as distrações do mundo. Já no segundo castelo, ele precisa admitir uma coisa que a armadura sempre negou, que ele precisa dos outros. Ele se dá conta de que por trás daquela fachada de autossuficiente existia uma necessidade imensa de amor, de conexão. A lição aqui é que a verdadeira luz não vem da armadura brilhando, mas de dentro, do autoconhecimento e da capacidade de amar. A prova final coloca ele cara a cara com o dragão do medo e da dúvida. E olha, não é um monstro de verdade, mas sim a personificação de todas as crenças falsas que ele tinha sobre si mesmo. Ele só consegue vencer o dragão quando entende que coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. E a verdade é que ele é digno de amor do jeitinho que ele é. Depois de passar por essas 3 provações, o cavaleiro chega ao ponto alto de sua jornada. Ele alcança o cume da verdade e a transformação final está prestes a acontecer. Lá no topo da montanha tem uma inscrição que diz para ele se deixar cair no abismo do desconhecido. Ele precisa abandonar o último pingo de controle, o último pedacinho do seu ego. E é nesse momento de entrega total, de aceitação de quem ele é, com todas as suas falhas e qualidades, que algo mágico acontece. Pela primeira vez em anos, ele sente de verdade. E chora. Uma lágrima de genuína autoaceitação. E são essas lágrimas, nascidas de um sentimento real, que enferrujam a armadura que o prendia. Ela começa a rachar, a quebrar e por fim derrete e desaparece por completo. A libertação é física e espiritual. E ali está ele,
Nu, vulnerável, mas incrivelmente vivo. Ele consegue sentir o sol na pele, o vento no rosto. O mundo parece novo, radiante. Ele renasceu. Não mais como um cavaleiro preso numa armadura, mas como um ser humano conectado e livre. E assim, a grande lição dessa fábula é essa: o nosso maior poder não está nas defesas que a gente levanta, mas na coragem de ser vulnerável, de se mostrar como a gente realmente é. A verdadeira força é a autoaceitação. Isso tudo nos leva à reflexão final. A história do cavalheiro é, no fundo, a nossa história. Todos nós usamos armaduras, não é? Pode ser o perfeccionismo, o cinismo, o medo de falhar, a necessidade de estar sempre certo. A pergunta que fica no ar é: qual é a nossa armadura? E será que não está na hora de começar a jornada para se livrar dela?